Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, com o meu canal de arqueologia, o canal que a gente volta no tempo, viaja ao futuro com uma máquina do tempo imaginária e encontra coisas interessantes da tecnologia, do passado e do futuro. Inscrevam-se lá no nosso canal para que vocês recebam as novidades não só desse canal de arqueologia, como também de outros. Nessa nossa viagem de hoje, eu vou ao passado. Eu vou ao tempo em que os televisores eram radioativos. Sim, isso mesmo. Houve uma época em que ter um televisor em casa era perigoso. E as pessoas só tomaram conhecimento disso aos poucos. Então vamos voltar um pouco lá para os anos 40, um pouco antes dos anos 40, quando nós tínhamos praticamente em todos os lares equipamentos valvulares. Conforme vocês sabem, as válvulas elas trabalham com a emissão de elétrons. Então existe lá um eletrodo chamado catodo que, quando ele é aquecido, ele emite elétrons e esses elétrons viajam pelo vácuo até um outro eletrodo chamado anodo, que os recebe e nisso há uma corrente elétrica que pode ser controlada por uma grade. E assim existiam então nos lares de todo o mundo os rádios, os amplificadores para os toca-discos e que trabalhavam com válvulas que operavam segundo esse princípio. Eles já sabiam na época que quando os elétrons batem lá no anodo, no fluxo que forma a corrente principal da válvula, há a liberação de energia. E parte dessa energia ela ocorria na forma de raios X. Tudo bem, eram pequenas quantidades, porque as válvulas não trabalhavam com energias muito grandes, então não havia perigo. O raio-x, conforme você sabe, é uma radiação ionizante. Se ela nos atinge, ela pode causar a morte de certas células do nosso corpo. Então é por isso que em radiologia não se recomendava antes que se tirasse mais de um raio-x, uma chapa de raio-x por ano. Porque na hora que você fazia isso, um monte de células do seu corpo morria. E muitas delas eram células que não se restauravam mais. Por exemplo, se morre uma célula do seu sistema nervoso, ela não se regenera e não nasce outra para substituí-la. É um processo irreversível. Então nós podemos dizer que o raio-x tem um efeito cumulativo. No raio-x moderno, isso não ocorre. No raio-x moderno, trabalha-se com sensores para receber a imagem e imprimir numa folha. Então pode-se ter níveis de raio-x muito menor, atravessando o corpo do paciente. E assim, as chapas de raio-x, né, as radiografias hoje, elas são menos perigosas. Mas voltemos ao passado. Até 1940, ter um aparelho valvulado em casa não significava um perigo, porque as válvulas trabalhavam com níveis muito baixos de emissão de raio-x. Mas foi lá nos anos 40 que surgiram os televisores lá nos Estados Unidos. E os televisores têm tubos e raios catódicos que trabalham com alta tensão. Então, por exemplo, naquela época, nós tínhamos já um problema, que eram as válvulas de alta tensão que eram utilizadas para gerar, certo, aquele potencial elevado no tubo de raios catódicos e que podia apresentar certos problemas. Então, o que acontecia naquela época? Essas válvulas já tinham uma emissão maior de raio-x. E o próprio tubo de raios catódicos, conforme vocês sabem, vocês têm aí na imagem, ele trabalha com um canhão de elétrons que são disparados contra um anteparo fosforescente, produzindo assim a imagem. Então vejam que no choque desse feixe de elétrons contra a tela do tubo de raios catódicos, há a emissão de raio-x. Mas tudo bem, até 1940, quando os primeiros televisores surgiram, não havia tanto problema, porque eles eram branco e preto e trabalhavam com potenciais relativamente baixos na aceleração dos elétrons. Assim, aquela válvula geradora de alta tensão, aquela válvula de saída horizontal, ela tinha uma tensão que não chegava aí a seus 10, 12 mil volts,
na maioria dos aparelhos, o que significava a emissão de raio-x no nível que ainda não era perigoso. E o próprio tubo de raios catódicos, né, o cinescópio do televisor, ele não trabalhava com tensões excessivamente altas e, portanto, o seu nível de emissão de raio-x ainda não era preocupante. Mas aí surgiram os televisores em cores. Os televisores em cores começaram a chegar lá para 1967 e aí a coisa mudou. Por quê? Os televisores em cores tinham cinescópios que trabalhavam com 3 canhões de elétrons. É o RGB, vocês sabem, se vocês estudarem um pouco do funcionamento da TV antiga, analógica, em cores, vocês vão ver que eles tinham 3 canhões eletrônicos. E para acelerar esses elétrons, havia uma fonte que já precisava de uma tensão muito mais alta. Então, por exemplo, nós temos lá no passado o uso da válvula 6B4, que vocês têm aí a curva de emissão delas. Então, vocês podem ver que ela já trabalhava com uma tensão suficientemente alta para que a emissão de raio-x desse componente se tornasse perigosa. E é lógico, batendo no anteparo, lá na tela do televisor, nós tínhamos agora feixes de elétrons com alta energia, com energia muito maior. Em alguns televisores dessa época, a tensão de aceleração dos elétrons, aquela muito alta tensão, a MAT que tinha lá no tubo do cinescópio, ela ultrapassava os 30.000 volts. Então ocorria uma emissão de raio-x perigosa. Isso aí acordou as autoridades americanas, principalmente se a gente levar em conta que naquela época o pessoal tinha o costume de sentar bem pertinho do televisor para assistir os programas. Não existiam os televisores de tela grande como hoje, né, de 50, 60, 80 polegadas plano. Naquela época, os maiores cinescópios, eles tinham no máximo 30, 32 ou 40 polegadas. Eu me lembro que teve uma empresa aqui no Brasil que, ao desenvolver um televisor analógico com um cinescópio de 40 polegadas, teve sérios problemas com o móvel, porque eles tiveram que reforçar a estrutura do móvel por causa do peso. Então era complicado você ter um televisor analógico com uma tela muito grande. Mas o fato é que isso aí preocupou as autoridades americanas. E aí surgiu uma comissão nos Estados Unidos, que era chamada de NCRH, que era o Centro Nacional de Saúde Radiológica, que monitorava a radiação de equipamentos eletrônicos e que depois foi incorporado pela FDA, que é o órgão americano que cuida da saúde das pessoas, medicamentos e tudo mais. Assim, em 1968, saiu uma primeira recomendação que dizia o seguinte, que as pessoas não deveriam assistir TV a uma distância menor do que 2 metros da tela, porque aí já tinha um nível menor de radiação e poderia já não ser tão perigoso, mas já havia a preocupação. Hoje a gente sabe que os níveis de radiação das válvulas que aqueles aparelhos utilizavam e dos cinescópios, eles eram elevados. Nós podemos dizer que eles eram fontes radioativas, né? Então, se você imagina que, no caso do raio-x, é uma radiação cumulativa, então os efeitos eles vão se acumulando ao longo do tempo. E aí você assiste 6, 8 horas de programa pertinho da sua TV, você está sendo bombardeado com raio-x. E era isso que ocorria na época. E o FDA regulamentou, e aí os fabricantes foram obrigados a reduzir os níveis de radiação dos seus equipamentos. Então, a partir de uma determinada época, lá pelos anos 70, já os aparelhos só poderiam ser vendidos se tivessem proteções contra a emissão de raio-x. Isso incluía a colocação de anteparos, de substâncias que bloqueassem o raio-x, e até a própria caixa e o gabinete, que deveriam ter certos tipos de blindagem. Que nós vivemos aí numa época entre os anos 50, 60 e 70, em que os televisores eram radioativos.
Talvez você não tenha se preocupado muito com isso naquela época, né? Hoje você se preocupa com a radiação do celular, com a radiação do micro-ondas e até de outros eletrodomésticos, mas certamente naquela época você não pensava nisso, né? E vejam, hoje nós temos regulamentação. O FDA tem departamentos que cuidam da emissão dessas radiações. Assim, existe hoje uma norma rígida que rege a emissão de radiação de todos os tipos dos equipamentos eletrônicos. Seja ela raio-x, se você tiver um equipamento diferente na sua casa, por exemplo, você tem uma impressora laser, ela pode, nessa emissão de laser, ter a produção de raio-x. Você pode ter um equipamento que emita ultravioleta. Você tem o seu celular, você tem o micro-ondas, tudo isso hoje é regulamentado. Naquela época nós passamos por um bom tempo em que não era. E aí quanta gente não foi submetida a elevadas doses de raio-x ao assistir televisão. Eu viajei para o tempo em que os televisores eram radioativos, mas podem ficar tranquilos, eu não fiquei perto de nenhum deles por muito tempo, certo? Porque eu também não estou disposto a ter danos no meu organismo. Hoje a gente está mais seguro. Vocês querem saber mais? Tem lá um artigo na descrição do vídeo em que eu falo um pouco disso, dou até alguns gráficos, falo de uma válvula especificamente usada naquela época que tinha elevados graus de emissão de raio-x, e tem outros artigos sobre radiação ionizante nas nossas seções do site. Acompanhe-nos e até a próxima.